Oi, gente, olha só, hoje eu vou estar trazendo aqui, ó, essa pecinha maravilhosa, tá? Essa centopeia, olha só, o passo a passo dela, tá? Ela é toda feita no fio amigurumi, né? Enchimento, fibra siliconada antialérgica e aqui os olhinhos de travas, tá bom? Com travas. Por que olhinho com travas? Porque geralmente essas peças é direcionada ao público infantil, então é bom ter as travinhas aí para segurança das crianças, tá bom? Eu utilizei aqui três cores diferentes, só que aí você pode estar utilizando quantas você quiser, tá? Pode ser uma, duas, três, cinco, vai aí da preferência de cada um, tá certo? Então, vamos para o passo a passo. Ah, gente, mas antes de mais nada, eu peço que vocês curtam esse vídeo, por favor. Compartilha, tá? Se inscreva no canal e ativa também os sininhos, que é muito importante, porque sempre que eu postar algum vídeo aqui, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Prontinho. Agora, vamos começar aqui a trabalhar a nossa linda peça, né? Vamos começar pela cabeça, tá bom? Tô trabalhando com o fio amigurumi, mas vou deixar aqui a numeração das cores na descrição do vídeo. Tô utilizando também a agulha 2,25. Vamos começar com o anel mágico. E dentro desse anel, nós vamos colocar 6 pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro, 5 e 6. Vamos puxar um pouquinho aqui o fio. Eu não puxo totalmente antes de começar a próxima carreira. Eu começo, depois eu puxo. Agora aqui na segunda carreira, vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto. No final da carreira, vamos ter 12 pontos baixos, tá bom? Carreira de número 2 finalizada, ficamos com 12 pontos. Agora eu vou puxar aqui um pouquinho o fio. E agora aqui na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, vamos fazer um aumento de 2 pontos baixos, tá bom? Um ponto baixo. E no próximo ponto, 2 pontos baixos. Vamos fazer assim a volta inteira. No total, vamos ficar com 18 pontos. Na terceira carreira, eu fiquei com 18 pontos. Gente, eu não tô marcando aqui o início das carreiras, porque eu já tenho aquela prática ali, eu vou contando, fazendo os pontos e vou contando, entendeu? Até chegar na quantidade que eu falo. Só que você que não tem prática, é importante ir fazendo a marcação, sempre colocando o marcador no início da carreira, no primeiro ponto da carreira, tá? Porque você vai saber aonde vai começar a carreira, tá bom? Eu sugiro que você marque aí com um pedaço de um fio ou com o marcador mesmo, tá bom? Agora, vamos para a quarta carreira, vamos fazer 2 pontos de intervalo, ó. 1 e 2. E no terceiro ponto, vamos fazer um aumento. 4 pontos. 1 e 2. Terceiro ponto, outro aumento, 8 pontos. 1, 2. Terceiro ponto, outro aumento, 12 pontos. 1, 2. Terceiro ponto, outro aumento, 16 pontos. 1, 2. Terceiro ponto, outro aumento, 20 pontos. 1 e 2. No terceiro ponto, outro aumento, ficando com 24 pontos nessa carreira, tá bom? Agora, vamos para a quinta carreira, não é isso? Na quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos de intervalo, olha só. 1, 2 e 3. No quarto ponto, vamos fazer um aumento, tá bom?
Então, nessa volta aqui, vamos ficar com 30 pontos, fazendo 3 pontos de intervalo, tá? Um ponto para cada ponto, e no quarto ponto, um aumento. Vamos fazer aqui novamente. 1, 2 e 3. No quarto ponto, um aumento, 10 pontos. E vamos finalizando a carreira dessa forma, com 30 pontos. Prontinhos, 30 pontos aqui finalizados. Agora, vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E no quinto ponto, vamos fazer 2 pontos baixos, que é o aumento, ficando com 7 pontos, né? Agora, vamos seguir fazendo a sequência. 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. No quinto ponto, outro aumento. Aqui eu já tenho 14 pontos. No final dessa carreira, gente, nós vamos ter 36 pontos, tá bom? Prontinho, finalizei aqui a carreira com 36 pontos. Gente, no início da carreira, eu falei que eu fiz 4 pontos baixos e no quinto ponto eu fiz o aumento, ficaria com 7 pontos. Só que não é, é com 6 pontos, tá? Foi questão, só erro de matemática mesmo, mas essa sequência aí certinha que eu passei pra vocês. Total aqui de 36 pontos. Agora, nessa próxima carreira, na sétima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. No sexto ponto, vamos fazer um aumento, tá? Agora sim, ficamos com 7 pontos baixos, não é isso? E aí, vamos repetir novamente. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. No sexto ponto, 2 pontos baixos. No finalzinho dessa carreira, nós vamos ficar com 42 pontos. E aí, vamos parar de crescer a nossa peça e vamos fazer carreiras sem aumento, tá bom? Então, vamos concluir essa aqui com 42 pontos e vamos para a próxima. Prontinho, a carreira de número 7 finalizada. Fiquei aqui com 42 pontos, tá? Quem tá acostumado a trabalhar com amigurumi sabe que quando a gente começa com 6 pontos baixos aqui no nosso anel mágico, a gente vai aumentando as carreiras com a quantidade de 6 pontos a mais em cada carreira, não é isso? Então, assim, agora, gente, nós vamos fazer da 8ª carreira à 16ª, ou seja, vão ser 9 carreiras de 42 pontos baixos, sem aumentos, tá bom? Só 42 pontos baixos. Então, vamos começar aqui a nossa 8ª carreira. Nosso primeiro ponto tá aqui. E eu já vou colocar um marcadorzinho aqui, né? Porque eu não vou ficar lembrando onde foi que comecei a carreira de número 8 sem aumentos. Então, agora a gente põe aqui um marcador, eu vou pôr, né? Que eu não tinha colocado antes. E vamos fazer aqui 9 carreiras de 42 pontos baixos, tá bom? Pronto, as minhas carreiras aqui de 42 pontos, né? As 9 carreiras estão finalizadas. E agora vamos começar as diminuições, tá bom, gente? As diminuições é o seguinte, é diminuir como a gente estava aumentando. Tava aumentando aqui 6 pontos, vamos diminuindo 6 pontos aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? Nós vamos começar a diminuir com 5 pontos, tá bom? Vamos contar 5 pontos e sexto e sétimo diminuição. Vamos fazer aqui, ó, 1 ponto, 2, 3, 4 e 5 pontos. Aqui, vamos pegar a argolinha da frente do sexto e a argolinha de trás do sétimo ponto, tá? E aqui a gente puxa e faz uma diminuição, ficando com 6 pontos.
mostrar novamente pra vocês. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? E aqui vamos fazer a diminuição, pegando, olha só, a argolinha da frente do 6º ponto e a argolinha de trás do 7º ponto. Puxa o fio um pouco para não ficar muito aberto, tá? E aqui, diminuição, tá vendo? E aí, vamos seguir a volta inteira, 5 pontos, uma diminuição, ficando no total de 36 pontos. Pronto, carreira finalizada, ficamos com 36 pontos. Agora, vamos fazer 4 pontos baixos, tá? 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Uma diminuição, a argolinha da frente de um ponto e a argolinha de trás do outro ponto, ficando com 5 pontos baixos. Agora, vamos fazer aqui mais 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Uma diminuição, 5 pontos. Gente, nessa volta aqui, vamos ficar com 30 pontos. E assim, vamos diminuindo gradativamente, tá bom? Nessa carreira, estamos fazendo 4 pontos de intervalos e uma diminuição. Na próxima carreira, vamos fazer 3 pontos de intervalo, uma diminuição. E aí, vamos ficar com 24 pontos, tá bom? Na próxima carreira, de novo, vai diminuindo. 2 pontos baixos de intervalo, uma diminuição, até você chegar no total de 6 pontos baixos, tá bom? Quando você chegar no total, assim, de 6 pontos baixos, aí você já pode fechar a nossa carreira, tá bom? Eu vou explicar pra vocês aqui direitinho. Olha só, gente, fui diminuindo a cada ponto, tá? E entre as carreiras aqui, ó, eu esqueci de falar, desculpem. Entre as carreiras 9 e 10, a gente coloca o olhinho. O olhinho foi colocado aqui entre as carreiras 9 e 10, tá bom? Então, você faz a marcaçãozinha aí, conta carreira 9 e 10, e daí você vai e coloca um olhinho com intervalo de 7 pontos, coloca o outro, tá certo? E aqui eu cheguei no finalzinho com 6 pontos, e aí eu já cortei o fio. Corta um fio maior, porque a gente vai ter que costurar essa cabeça no corpo, tá bom? Mais ou menos aí uns 30 centímetros. Tem pessoas que têm dúvida de como costurar, como fechar aqui o nosso anelzinho, né? Então, é simples, gente. É só ir pegando a correntinha da frente do ponto, em todas, passando o fio. Passa em um, passa em outro na correntinha da frente. E daí, depois, você puxa o fio, tá? E aí, fica dessa forma aqui, tá bom? Depois a gente vai fazer as anteninhas. Porque agora, a gente vai começar a fazer o corpo, certo? O corpo, gente, é a mesma coisa que estamos trabalhando aqui, da mesma forma que trabalhamos a cabeça. A diferença é que a gente vai parar aqui no final, quando tivermos 18 pontos. Quando tivermos 18 pontos, a gente para, troca de cor e começa a fazer a outra parte do corpo, tá bom? Olha só, aqui eu comecei a trabalhar o corpo como eu comecei com a cabeça, normal, tá? Aí aqui eu tô na parte das diminuições, tá bom? Aí quando você chegar na parte das diminuições, que tiver 18 pontos baixos, aí você para, troca de linha. Se você não quiser trocar de linha, for continuar da mesma forma, da mesma cor, aí continua da forma que eu vou mostrar a seguir, tá bom?
Olha só, gente, aqui no nosso corpinho que a gente tá fazendo, né? Como eu falei que é a mesma coisa que a cabeça, a diferença é que a gente vai parar nas partes das diminuições quando tiver com 18 pontos, né? No caso aqui, eu fui fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição nessa última carreira aqui e ficamos com 18 pontos. Agora, vamos colocar o enchimento e trocar de linha, tá bom? Olha só, aqui coloquei um pouco de enchimento já e aqui eu vou fazer a troca de fio. Pra fazer a troca de fio, gente, a gente desmancha aqui o nosso último ponto, ó. Desmanchou o último ponto que você fez. Prestem bem atenção. Desmanchou o último ponto que você fez, você vai inserir, como se fosse fazer só a metade do ponto, tá vendo? Não tá focando. Fez só a metade do ponto, aí você vai soltar esse fio, ó, e vai pegar o seu fio novo, tá? O fio que você vai trabalhar. Isso é pra quem vai trocar de cor, tá? Se você não for trocar de cor, você continua fazendo sem precisar fazer o arremate. Aí você passa, olha só, por dentro. Desse jeito, ó. Passou por dentro, você tenta dar uma ajustada. Eu gosto de primeiro cuidar dele, né? Aí aqui eu puxo o fio de antes, dá um nozinho, ó. Dá um nozinho ali. E agora eu faço o corte do fio. Cuidado pra na hora que você for cortar, você não cortar o fio que você vai trabalhar, tá? Prestem bem atenção, porque já aconteceu comigo várias vezes. Quando eu vou cortar, eu corto o fio que eu vou dar continuidade, e aí tem que fazer tudo de novo. Aí agora eu coloco aqui pra dentro, ó. E vamos seguir fazendo. Agora aqui, gente, o que a gente vai fazer? Vamos fazer normalmente o próximo ponto baixo, tá? Vamos começar a nova carreira. A próxima carreira, nós vamos começar a aumentar, fazendo 2 pontos baixos e um aumento no terceiro ponto, tá bom? Vamos lá? Olha só. 1, 2. Aqui fica um pouco difícil fazer no início por causa do enchimento. 2 pontos baixos e no terceiro ponto a gente vai fazer um aumento, ficando com 4 pontos. E nessa volta, no finalzinho, a gente vai ficar com 24 pontos, tá bom? 2 pontos baixos, um aumento. No final, vamos ter 24 pontos. Prontinho, carreira finalizada. Nessa próxima carreira, vamos começar a contar aqui, tá? Mudamos de cor, vamos começar a contar como se fosse a segunda carreira agora. Nessa segunda carreira aqui, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um ponto em cada ponto. E no quarto ponto, um aumento. Vamos seguir essa sequência aqui, gente, fazendo 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final, vamos ficar com 30 pontos. Prontinho. Agora, né, finalizamos a carreira, ficamos com 30 pontos. Agora, vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos e um aumento. Certo? 4 pontos baixos, um aumento. Nessa carreira, a gente vai ficar com 36 pontos. E na próxima carreira, você vai trabalhar 5 pontos baixos e um aumento, ficando no total de 42 pontos, tá bom, gente? Não tem segredo. A mesma coisa que fizemos aqui, vamos fazer no restante do corpo. A diferença mesmo que tem é só aqui no início, que vai ser sempre igual, como eu mostrei aqui nessa parte, tá bom? Então, vamos trabalhar essa carreira com 4 pontos baixos e um aumento, ficando com 36 pontos.
Na próxima carreira, 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos. Olha só, gente, finalizei aqui a carreira com 42 pontos, tá? Foram, como eu expliquei pra vocês anteriormente, foram 5 pontos baixos e um aumento no próximo ponto. Então, ficando com 7 pontos, 7 vezes 6, 42 pontos, tá bom? No total. Agora, nós vamos trabalhar aqui 9 carreiras de 42 pontos, assim como fizemos no nosso corpinho, assim como fizemos na cabeça, tá, gente? Quem tiver dúvida, é só voltar aí o videozinho na parte da cabeça e ver que eu fiz 9 carreiras de 42 pontos. Não tem segredo aqui pra frente, gente, é repetindo isso aí. Aí, depois que você finalizar as 9 carreiras de 42 pontos, daí você começa as diminuições, tá bom? As diminuições é como eu expliquei na parte da cabeça. Começa, quando você completar as 9 carreiras de 42 pontos, você começa as diminuições. As diminuições começam com 5 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Aí, na próxima carreira, vai 4 pontos baixos, uma diminuição. E aí, quando você chegar no total de 18 pontos, você para e troca de linha, tá? Que aí você começa a fazer os aumentos, como começou aqui, tá? É só voltar o vídeo que vai ser tudo igual, tudo muito repetitivo, tá bom? O corpinho aqui da minha centopeia, gente, eu vou fazer aí mais ou menos umas 4 a 5 bolinhas aqui. Eu vou ver aqui quanto que vai precisar. Mas eu acredito que eu faça 5 a 6 bolinhas, tá bom? Aí você faz a quantidade que você quiser fazer. Porque aqui é só seguir a sequência. Fazer aumento, seguir 9 carreiras com as mesmas quantidades de 42 pontos. Aí vai para as diminuições. As diminuições sempre vão começar com 5 pontos baixos e uma diminuição, tá? E aí, vai trocando de linha, tá bom? Mas aí no meio do caminho eu vim mostrando um pouco pra vocês. Mas só quero dizer que é isso, a sequência é essa, não tem segredo, tá certo? E aí você pode fazer o tamanho que você quiser da sua centopeia, com 10, com 7, com 8 bolinhas, a quantidade que você quiser, tá? Quando chegar no final da nossa centopeia, o que acontece? Você vai finalizar praticamente dessa forma, tá? Você não vai seguir fazendo os 18 pontos. Você vai fazer 18 pontos e descer diminuindo até quando tiver com 6 pontos. E aí você fecha. Mas aí lá no finalzinho eu venho mostrar pra vocês, tá? Mas a sequência aqui do corpo é dessa forma que eu tô falando. Tá bom? Prontinho, gente. Aqui eu já fiz as diminuições, né? Fiquei aqui com 6 pontos baixos já. Coloquei aqui o meu fio na agulha. Agora eu vou mostrar como que eu faço o fechamento aqui desse buraquinho. A gente vai pegando aqui, ó. Dá pra ver muito? Mais ou menos. Vamos pegando na alcinha de trás de cada ponto baixo, ó. Só na alcinha, na primeira alcinha, quer dizer, não é de trás. Na primeira alcinha, vamos passando a agulha, dessa forma. Passou uma vez, no próximo ponto, na alcinha, na primeira alcinha, 2 vezes. 3, 4, 5 e 6, tá? Aqui, nós vamos puxar o nosso fio, tá bom? Mas eu não fiz as contas direito, gente. 6 é aqui. Vamos aqui puxar o nosso fio. Puxou o fio, olha só, tá vendo? Fechou. Mas só que agora a gente vai introduzir o fio aqui por dentro, tá vendo? Dentro do buraquinho e vamos sair do outro lado. Pra ter esse fechamento mais legal, olha só. E aí, é só sair arrematando esse fio, tá?
Pra ter mais confiança, se quiser dar um nozinho, você dá um nozinho aqui no fundinho. E é isso, gente. E agora nós vamos pra parte do... Vamos arrematando, deixa. Prontinho, gente. Tá escondendo aqui todo o fio, tá? O arremate certinho. Tá vendo? E aqui, sobre esse pedacinho, eu vou cortar. Gente, eu gosto de... O pedaço que eu tiro pra costura, eu gosto de esconder ele praticamente todo, tá? Eu não gosto de só fazer um arrematezinho ali e tal, e guardar, esconder aqui dentro um pedacinho só de fio. Eu sempre deixo um pedaço maior, o pedaço que eu cortei, vou tentando esconder ele todo, porque caso haja algum imprevisto, tem aquele pedaço que dá pra, né, consertar, entendeu? E agora nós vamos para a parte das patinhas. É muito fácil a patinha, tá bom? Vamos começar, nós vamos precisar de 12 patinhas. No meu caso aqui, porque eu tenho 6 compartimentos, então vai ser 2 patinhas para cada um deles, tá bom? Mas se você fez 5, se você fez 4, vai ser o dobro daquela quantidade, tá bom, gente? Vamos começar as patinhas. Olha só, a patinha, gente, é muito fácil de fazer e rápida também. Por mais a quantidade de 12 patinhas, mas é rápida pra fazer, tá bom? Aqui eu já fiz o anel mágico e eu vou colocar 6 pontos baixos dentro dele, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu sempre conto o inicial pra ver se tá mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque se não tiver, prejudica o nosso trabalho. Aí agora eu vou unir aqui, né? Unir como? Começando a próxima carreira, tá, gente? Não é unir, gente, desculpa. É começando a próxima carreira. Vamos fazer 2 pontos baixos pra cada ponto, ficando com 12 pontos, tá bom? Prontinho. Agora aqui na terceira carreira, gente, lembrando, nessas partezinhas pequenas, que eu sempre gosto de fazer o remate logo no início, porque depois, quando começa a fechar a peça, fica mais difícil, tá? Então, aqui já com 12 pontos baixos, eu voltei cá no fundinho, peguei o primeiro fiozinho aqui já, né? Dividi ele, tá? E passei por dentro de um pontinho aqui de trás e dei 2 nozinhos, tá bom? E agora, vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, vamos fazer 5 pontos. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. No sexto ponto, vamos fazer um aumento. Sexto ponto, um aumento. Aí, fazemos mais 5 pontos baixos e no sexto ponto, um aumento. Nesse finalzinho aqui, vamos ficar com 14 pontos baixos. Só aumentamos só 2 pontos, tá bom? Então, façam aí mais 5 pontos baixos e no sexto ponto, um aumento. Pronto, pessoal. Agora aqui, nós vamos fazer 4 carreiras de 14 pontos baixos, tá bom? Vamos começar a contar, a partir de agora, 4 carreiras de 14 pontos baixos, cada uma delas, tá bom? E aí, gente, é só arrematar o fio, tá? Depois que você arrematar o fio, você arremata o fio sempre... Quando você finalizar essas carreiras, depois que vocês fizerem essas 4 carreiras de 14 pontos baixos, você vai no próximo pontinho baixo, ó, e faz um ponto baixo, tá? Baixíssimo, na verdade, desculpa. Aí, fez um baixíssimo, arremata o fio. Deixa a quantidade maiorzinha para a costura, tá bom? Repetindo, mas só depois de vocês completarem as 4 carreiras de 14 pontos baixos, tá bom? E aí, vai ficar assim. Deixa eu mostrar agora pra vocês. Calma aí, gente. Peraí, filho. Olha só. Olha só, gente. Aí, você vai arrematar o fio com um pedacinho, né? Bem favorável, só pra fazer a costurinha aqui das patinhas, tá bom? E aí, você vai pôr um pouco de enchimento, não muito nem apertando, só a quantidade que preencha o espaço de dentro.
vamos fazer aqui a antena, tá? Desse jeitinho aqui a nossa antena vai ficar. Pra fazer a anteninha, gente, é muito simples e rápido também. Começa com 6 pontos baixos no anel mágico. E aí, na segunda carreira, faz um aumento para cada ponto, ficando com 12 pontos no total. Tá vendo aqui na segunda carreira? Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras de 12 pontos baixos, ou seja, 24 pontos, né? Vamos fazer aí 24 pontos baixos. Prontinho, aqui eu já fiz as minhas 2 carreiras de 12 pontos baixos, né? No total de 24 pontos. Agora, nós vamos fazer 6 diminuições, tá, gente? Nós temos 12 pontos aqui. Vamos fazer 6 diminuições, ou seja, todos os pontos vão ser diminuídos. Vamos ficar com 6 pontos baixos. Pega a alcinha de frente de um, a alcinha de trás do outro. E aqui, fizemos um ponto. Alcinha da frente de um, de trás do outro ponto. 2 pontos diminuímos, tá? E ficamos com 2 pontos. Vamos diminuir mais um ponto, 3 pontos. Quatro pontos. 5 pontos. Peraí, filho. Dá. E aqui mais o último ponto, né? 6 pontos. Vamos diminuir mais um pontinho. Ficando com 6 pontos. Diminuímos 6 e ficamos com 6 pontos, tá? Só um momento. Gente, desculpa aí, porque meu filho tá aqui nos bastidores. Não tem como, né? Ficar totalmente em silêncio. Agora, nós vamos colocar, gente, um pouquinho de enchimento aqui dentro antes de subirmos as carreirinhas de 6 pontos, tá? Deixa eu falar logo. Aqui você vai colocar um pouquinho de enchimento já na sua bolinha aqui e vai fazer 4 carreiras de 6 pontos baixos. É só isso. E aí, você finaliza com um ponto baixíssimo no próximo ponto e deixa um pedaço de fio como esse aqui, ó, pra costura, tá bom? É só colocar o enchimento e subir aí 4 carreirinhas de 6 pontos baixos. Gente, olha só, agora vamos fazer aqui os cílios aqui da centopeia, tá? Não dá pra ver direito. Olha só, aqui tem 3 pontinhas. Tá, gente? O que vamos fazer? Nós vamos começar aqui por baixo, tá? Porque essa parte aqui vai ficar costurada na partezinha de baixo da centopeia. Então, não vai ver aqui as sobras de fios, tá bom? Esse fio aqui que eu vou estar utilizando, gente, é um amigurumi. Eu dividi ele, fiquei só com duas partes, 2 pontas, né? Pra ficar mais fino, não ficar tão grosso. Mas também tem os fios de bordar, tá? Ou você pode dar uma improvisada aí com outro fio também que tiver no momento, tá? Agora aqui, vou inserir, olha só, aqui tá vendo o meio? Aqui é o meio, tá? Localiza o meio aí entre um olho e o outro. Aqui, ó, no primeiro pontinho depois do olhinho aqui, eu vou sair aqui, gente, ó, nesse ponto aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos ceder aqui nossa agulha. E vou sair aqui, ó. É um pouquinho difícil por causa da travinha, tá, gente? Quase saí. Mais um pouquinho. Pronto. Saí aqui, tá vendo? Saí aqui. Agora, eu vou voltar. Tá vendo? O próximo ponto. Esse aqui é o próximo ponto, olha. Voltei pro próximo ponto. E agora, eu vou sair no ponto de cima, tá bom? Esse ponto aqui de cima, eu vou sair. Deixa eu colocar aqui embaixo direito. E vamos sair aqui no ponto de cima. Cuidado, porque às vezes sai fiapinhos de fios, tá? Fechou. Ó, vamos voltar.
volta pro mesmo ponto inicial. E agora, vamos sair lá em cima, gente, olha só. Aqui, ó. Vendo retinho com a agulha, ó. Puxei e agora eu vou descer. Aqui mesmo. E aí, gente, aqui agora eu vou descer. Ó, desce pra mesma parte, tá? Aí, você desce pra onde você iniciou a nossa peça. Desci aqui pra onde eu iniciei. E agora eu vou sair lá embaixo no fundo, tá? Pronto. É isso aqui, tá, gente? Não tem segredo, olha. Agora eu vou estar colocando a cabeça, vou estar costurando a cabeça. E a técnica que eu vou usar pra costurar a cabeça, você vai utilizar aí pra costurar todas as outras peças, tá bom? A anteninha, as patinhas, aí fica mais fácil, tá certo? Então, é o seguinte, peguei aqui uma agulha, tá? Uma agulha com o buraquinho mais largo, tá bem? Passei aqui o meu fio. Vou posicionar aqui, olha só. Posicionar aqui, ó, aonde você quer que fica a cabeça da centopeia. Ah, aqui tá bom pra mim? Tá bom. Você quer mais na frente? Eu acho mais legal colocar corpo em cima de corpo, tá vendo? Olha aqui na lateral. No meio. Vou posicionar no meio, tá? Pra ter um auxílio de um alfinete melhor pra você, se você quiser colocar aí um alfinete pra não sair do lugar, você põe um alfinete. Acho que 2 alfinetes é o suficiente. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Ó, 2 alfinetes é o suficiente aqui pra gente começar a fazer a nossa costura, tá? Só pra não soltar mesmo, depois a gente retira. Cuidado pro alfinete não entrar na peça, tá bom, gente? Fica mais difícil de achar. Olha só. Coloquei aqui os alfinetes. Pra mim, aqui é o suficiente, tá? Aí, aqui eu vou fazer toda a costura em volta. Como que vai ser a costura? A costura é simples, gente. Você vai, ó, segura aqui, ó, em cima. E aí, você vai costurar desse jeito aqui, ó. Você vem, ó, tá no meio centralizado? Tá centralizado, ó. Você vem aqui, ó, vai lá em um dos buraquinhos, tá vendo? Da peça. Ó, foi em um dos buraquinhos da peça, você entra e sai no outro. Sempre pra frente, a agulha sempre pra frente, tá vendo? Sempre nesse sentido aqui. Vou passar aí um pouquinho mas não tem problema. Foi lá, daí você volta cá, tá vendo aqui? Você vai seguir isso aqui, você vai pra frente também. Ó. Vem aqui, ó. Inseriu a agulha. E puxou. E vamos aqui no próximo. No mesmo sentido que você começou aqui, você vai tentar seguir pra fazer um círculo, ó. Foi pra frente. Puxei com cuidado quando tá desmanchando a peça. Volta cá na sua pecinha, ó. E vai pra frente. Cuidado pra na hora dessa parte dessa costura, olha só como é que vai ficando, tá vendo? Nessa parte, você não apertar tanto aqui e aí sair da linha lá de costura, tá bom? Quando você aperta aqui, é capaz de aqui, ó. Aí você começar a pegar em lugares errados. Não, não precisa apertar, é só segurar. Aí agora a gente vai fazer o contorno, ó. Você vem aqui, frente, novamente, e puxa o fio. Eu falo aqui na parte da costura do amigurumi, eu acho, na verdade, um pouquinho. Aqui vai na frente novamente, entra em um buraquinho, sai em outro, ó. Então, sempre vai ser assim. Ó, tá vendo? Tá vendo aqui como que tá a costura? Olha aí, tá vendo aí?
É dessa forma você vai fazer até o finalzinho, sempre com a agulha para frente. Entra em um buraquinho, sai no outro, volta cá na peça. Deixa eu fazer aqui mais uma vez. Deixa eu tá com sombra, é porque tô do lado contrário aqui. Deixa eu me ajeitar aqui. Olha só, mais uma vez. Você vai pegar, ó, seguir o sentido do fio. Olha, tá aqui o meu fio, tá? Eu vou seguir aqui essa linha. Vou pegar no próximo buraquinho aqui, ó. Vou inserir e vou ir lá pra frente, sair em outro. Tá vendo? Aí eu puxo o fio com cuidado, tá? Mas também que ele fica todo coladinho com a outra peça. Venho cá, ó, na minha peça. Você pode fazer isso aqui, ó. Segue aqui essa linha, tá vendo? Ó. Foi na peça e puxou, tá bom? Assim você vai trabalhar até o finalzinho e você olha pra não ficar torto aqui a cabeça. Olha só, gente, aqui eu já costurei a cabecinha da centopeia, tá certo? Ó, tá tudo ok, tudo certo. Aí você tem que observar para que ela não fique tortinha. Não sei que seja a sua intenção de deixar ela um pouco torta, porque também pode ter virado a cabeça, né? Se o papai resolveu dar uma olhadinha pro lado, não tem problema, tá bom, gente? É só usar a imaginação. Mas, olha só, colocamos daquela forma que eu ensinei a costura. Assim, vamos fazer também nas patinhas. Ó, dá pra você ver mais ou menos a patinha, como é que eu coloquei a primeira? Ó, a primeira patinha, ó, não tá. Aqui tá o meio, tá vendo? Então, tá mais assim na diagonal, não é isso? Não tá reto, olha. Tá vendo aqui? Tá pra cá. Então, você vai medir isso. Se você descer reto, ó, aqui vai ficar no meio, não tem como colocar aqui. Você vai vir pra cá e colocar a sapatinha. Aí, entre uma e outra, vai ter 3 centímetros de distância. Que no caso aqui, tá vendo? 3 centímetros de distância. Aqui tem 3 centímetros, 3 centímetros, tá, gente? De distância de uma patinha pra colocar a outra, tá bom? E aí, você vai costurar como eu coloquei aqui, como eu ensinei aqui a cabeça. E também vai ser da mesma forma, da mesma forma, vamos costurar aqui as antenas, tá bom? Só que aqui as antenas, tem aqui o meio, ó, aí você conta 1, 2, 3. A partir do terceiro, tá? Da terceira carreirinha, você afasta mais pra trás, pra não ficar tão rente aqui, ó, no meio. Afasta um pouquinho mais pra trás e aí você já começa a costurar a sua antena, tá bom? E da outra também, você conta 1, 2, 3, depois, na carreirinha do meio, você começa a fazer a costura. Não tem dificuldade, é só questão de atenção, tá bom? E paciência também. Gente, olha só, finalizamos aí a nossa centopeia, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês, falar sobre aqui as nossas costuras finais. Como eu mostrei como costurar o pescoço, certo? Assim, a mesma técnica vocês iam estar utilizando pra costurar aqui as patinhas. A patinha, gente, as patinhas aqui, elas foram colocadas 3 centímetros de distância de uma para a outra, tá vendo? Agora, se você quiser ela mais rastejante, aí vocês colocam um pouquinho mais aqui, ó, mais ou menos pro lado, que aí ela vai ficar mais abertinha, tá bom? Aqui, a barriga não, aqui, nesse jeito que eu fiz aqui, a barriguinha dela não bate no chão, tá bom? Mas se você quer que ela seja uma centopeia mais real, mais rastejante, então você coloca as patinhas um pouco mais pro lado, tá bom? E vamos falar aqui sobre a face. Eu coloquei só a boca, eu não optei por colocar nem a sobrancelha, nem o nariz. Talvez se eu colocasse o nariz, eu não colocaria a boca da minha centopeia, tá bom? Pra não ficar tão sobrecarregado o rosto dela, pra ficar um pouco mais delicado. E aqui, a antena, vou falar aqui, olha só. Aqui a antena, deixa eu marcar aqui. Você tá vendo aqui? É o meio do nosso anel mágico, não é isso? Olha aqui. Esse daqui dá pra perceber que eu coloquei as antenas um pouquinho mais pra trás. Eu não coloquei certinho aqui, ó, no meio, assim, rente, né? Vamos falar que é rente. Vocês entendem essa palavra? Então, gente, aí você conta aqui, ó, 1, 2. Na terceira carreira, tá vendo aqui? Olha só. Terceira carreira, conta aqui, anel mágico, 1, 2, na terceira carreira. No córregozinho, ó, eu comecei a fazer a minha costura, tá vendo? Aí eu fiz a costura por toda a volta
como eu costurei o pescocinho usando a mesma técnica. E aí, costurei o outro lado e finalizei aqui a minha centopeia. Você pode estar colocando a sua marquinha aí na centopeia, né? Colocando, gente, a marca, na etiqueta, né? Isso valoriza bastante o produto. E também eu coloquei aqui, ó, vamos falar aqui que é o quê? Uma gola, tipo uma gola, um babadinho, né? Aí é a opção de vocês, é só detalhes mesmo que fazem toda a diferença na nossa mercadoria, tá bom? Você pode estar colocando um laço, você pode estar colocando lacinho aqui também nas anteninhas, fica bem bonitinho, tá bom? Pode estar colocando laço de tecido, aí vai da imaginação de cada um, tá bom, gente? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse trabalho. Peço com todo carinho que vocês curtam aqui o vídeo do canal, gente. Curta bastante esse vídeo, que vocês compartilhem. Se inscrevam no canal.